Bom dia. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a floresta que Cabral encontrou. Quer dizer, quando Cabral chega aqui, com as suas 13 naus, aquelas 1.500 pessoas, uma tripulação sofisticada para os critérios da época, como a gente já falou na aula passada, que tinham conhecimento tecnológico ainda primitivo em relação ao que nós temos hoje, mas muito avançado em relação à época que vivia. Mas o que eles não esperavam, o que não estava no programa, né? Não é que a Terra era redonda, isso eles já sabiam, né? O que não estava no programa e a grande surpresa que foi encontrada nas Américas é que eles encontraram uma terra nova, uma humanidade nova. Não só eles encontraram uma região rica em biodiversidade, como eles encontraram também um povo novo, um povo diferente, um povo que tinha uma outra cultura, né? E que eles erroneamente chamaram de povos indígenas, porque eles acreditavam que estavam chegando nas Índias, mas não era isso que estava acontecendo. Eles estavam chegando num continente novo. Esse continente novo em que eles chegavam era a América, tá? E essa América, ela era forrada por uma floresta imensa, biodiversa, de norte a sul. Particularmente, a floresta que Cabral encontrou foi a chamada Mata Atlântica. Por quê? Porque a Mata Atlântica é aquilo que quem vem da Europa vai encontrar logo depois que atravessa o Oceano Atlântico e vai se encontrar com essa mata que faz o quê? Que margeia toda a costa brasileira. Tá? Agora, você se imagine na pele de um europeu que vive em 1500, tá? E que olha e diante de si ele tem uma floresta imensa, diferente de tudo que eles já viram. Uma floresta com árvore para tudo quanto é lado. Cipó, orquídea, samambaia, de todos os tamanhos, arbustos e ervas, árvores misturadas com água, né? Porque o Brasil também era muito rico em recursos hídricos, né? Então, muitos rios. Então, isso vai fazer com que eles vão encontrar uma mata muito rica, né? Uma mata com o chão sempre molhado, com raízes e mudas disputando todo o espaço, uma floresta densa, fechada, né? Uma floresta que traz uma grande novidade. Para vocês terem uma ideia do que foi esse espanto, eu coloquei aí para vocês um pequeno trecho de uma fala de Américo Vespúcio. Américo Vespúcio é um daqueles navegadores que se tornou tão importante para a história que do seu nome nasceu o nome do continente, América. Em 1502, quando Américo Vespúcio esteve aqui, ele disse assim: se o paraíso terrestre está localizado em alguma parte da Terra, julgo que não dista muito desta região. Então, vejam, eles estavam olhando para aquele lugar, para aquele espaço, para aquela floresta, e dizendo: nossa, isso é o paraíso. É o paraíso. Bom, daqui a pouco eles vão ver até Adão e Eva, né? Porque eles vão encontrar uma humanidade nova, andando nu diante daquela floresta, o que para eles é uma coisa absurdamente estranha e que não faz parte da sua cultura, mas eles vão encontrar esse povo ali, né? E eles vão olhar para isso tudo e vão dizer: nossa, nós encontramos o paraíso de Adão e Eva de que fala a Bíblia, né? Então, vejam, é todo um imaginário que eles traziam a partir do lugar de onde eles vieram. É interessante porque eles vão encontrar uma mata exuberante, majestosa, tá? Eles vão encontrar uma mata que tem uma floresta imensa, mas uma floresta que não tem nada a ver com o que eles conhecem de floresta.
Do ponto de vista do que eles conhecem de floresta, isso nem floresta é. Vejam, eles estão na Europa. A floresta que eles conhecem é aquela floresta que a gente vê nos filmes de Robin Hood. Aquela floresta aberta, da floresta temperada, com árvores bem comportadinhas, razoavelmente distantes uma da outra. Uma floresta que você consegue brincar de esconde-esconde, né? Uma floresta em que o chão está forrado de folhinhas. Não é isso que eles encontram no Brasil. Eles vão encontrar uma coisa muito mais exuberante, né? Tanto é que uma outra fala mostra muito isso daí. José de Anchieta, um dos primeiros jesuítas que vão ser trazidos para o Brasil na época e que vão ser um dos grandes cronistas da história do Brasil, ele vai fazer a seguinte leitura: o Brasil é um jardim, mas um jardim e não se vê em todo ano nem árvores, nem erva seca. É um jardim muito verde, né? Porque na floresta temperada, lá própria da Europa, você tem aquelas árvores muito sequinhas e que no inverno secam totalmente e no verão ficam verdes de novo. Isso não se encontra no Brasil, na floresta tropical do Brasil. Ele vai dizer, não se vê em todo ano árvores nem erva seca. Olha, os arvoredos se vão às nuvens, eles vão encontrar árvores imensas. Imagina uma árvore de uma copa de 30, 40 metros. Né? Os passarinhos são de grande formosura. E os bosques, olha que interessante a comparação dele, são mais lindos que os jardins artificiais de Portugal. Ou seja, se a gente fosse fazer um jardim aqui, o melhor jardineiro não conseguiria fazer algo do gênero. Então, veja o que é um olhar de espanto, né? E de admiração diante disso que eles estão vendo. Essa imagem, por exemplo, que eu coloquei do lado, não é uma foto da floresta. É uma imagem que foi feita por um desses cronistas que chegaram aqui durante o período da missão francesa, da missão holandesa, de artistas que vieram para o Brasil e que desenharam e que pintaram aquarelas, que naquela época nem existia máquina fotográfica, aonde eles representaram de alguma maneira o que eles estavam vendo. Então vocês veem que nesse desenho tem a representação da floresta da Mata Atlântica, mas essa é uma representação que mistura um pouco o que eles estão vendo dessa mata densa, com cipó, com orquídea e tudo mais, mas com um pouco da cara da floresta europeia, como se existisse um espaço aberto que pudesse servir para se fazer um piquenique ali. Então, vejam que é um olhar marcado pela visão do europeu que aqui chegou. Quando os portugueses chegaram, gente, aqui, a Mata Atlântica, ela ocupava mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de mata. Ela não era uma paisagem única e homogênea, ou seja, não era igual de norte a sul do país, até porque, dependendo da temperatura, dependendo da altitude, dependendo do regime de chuvas de cada lugar, você vai ter diferenciações. Mas isso não modifica o fato de que há um grande conjunto de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados com árvores, com animais, com uma biodiversidade imensa. A Mata Atlântica, gente, é uma das florestas mais ricas em biodiversidade no mundo inteiro, principalmente no que diz respeito à fauna. Então, vocês viram que eu pus uma imagem aí que coloca uma onça e um tamanduazinho pequeno. Né? Então, assim como esses animais, borboletas, insetos, um enxame de insetos, né? Coisas que não se conhecia na Europa da época, tá? E que aqui vão ter uma característica muito interessante, porque aos olhos dos navegadores, desses exploradores, isso aqui tudo vai ser uma grande novidade. Bom, apesar
dessa floresta imensa, dessa floresta bonita. O solo da floresta da Mata Atlântica não é bom para a agricultura, né? Diferentemente do que dizia, por exemplo, Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, na sua primeira carta, que é a carta que é considerada a data de nascimento do Brasil, num determinado momento, ele olha para essa exuberância toda e diz assim: nessa terra aqui, em se plantando, tudo dá. Pode plantar de tudo que tudo vai nascer. Não era bem assim. Na verdade, a beleza e a exuberância da Mata Atlântica e a sua riqueza em biodiversidade não tem nada a ver com, com um solo fértil para a agricultura. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A riqueza dessa biodiversidade ela estava muito mais nas águas e muito mais no regime de chuvas do que na terra em si, né? Muitas regiões não seria totalmente impraticável você praticar a agricultura. E aí a gente vai ver que, né? Então eu coloquei também uma outra imagem também feita pelos artistas da época que vieram para o Brasil e que mostram isso, quer dizer, destruíram uma boa parte da floresta, mas na hora do vamos ver descobriram que muitas dessas regiões não eram boas para o plantio, né? Não eram boas para a agricultura. Ou seja, o melhor que se pode fazer, né, em boa parte da região da Mata Atlântica é manter a floresta em pé. Né? Isso é uma coisa interessante, né, gente? Porque nos dias de hoje se descobre, e bastante tardiamente, que o melhor tipo de utilização agrícola para esse tipo de espaço é a chamada agroecologia. Você tem que pensar uma forma de manter a floresta em pé, se quiser também fazer. Então, é possível ter algumas formas de plantio ali, mas sem tirar a floresta do lugar, sem destruir o ecossistema. Bom, essa é uma característica que a gente tem, mas apesar disso, né, o que a gente observa? Que a floresta não foi mantida, né, porque desde o primeiro dia que os colonizadores aqui puseram os pés, a Mata Atlântica começou a desaparecer. Né? Primeiro eles abateram a primeira árvore para fazer, né, a cruz da primeira missa. E dali em diante, essa matança, essa destruição da floresta não mais acabou. Tá? Então, a exploração madeireira, o cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste, a instalação dos primeiros centros urbanos ali na região do litoral, vão gradativamente destruindo o que temos de Mata Atlântica, ao ponto de se reduzir a floresta, aos dias de hoje, a 6% do total. Então, quando a gente olha para essa Mata Atlântica exuberante que ainda existe hoje, nós estamos falando de um restinho da floresta. Nós estamos falando de apenas 6% do que era a Mata Atlântica. Hoje, gente, para você encontrar manchas de Mata Atlântica, a pessoa tem que sair do litoral, caminhar mais de 20 quilômetros para poder encontrar manchas de Mata Atlântica. Diferentemente do que acontecia, né, há 300, 400 anos atrás, onde essa floresta estava em todo quanto era lugar. Então, a gente tem um processo de destruição ecológica que começa muito mais primitivamente do que nos dias atuais. Então, quando a gente fala hoje da luta pela defesa do meio ambiente, da necessidade de uma agricultura sustentável, quando se fala hoje de sustentabilidade, nós estamos falando de algo que já deveria ter sido projeto histórico desde o processo de chegada dos portugueses em diante. Eu digo desde a chegada dos portugueses, porque, embora os índios, muito antes, estivessem aqui há mais de 12 mil anos, os índios aprenderam a conviver com a floresta sem destruí-la. Uma coisa que os portugueses que aqui chegavam não souberam fazer depois. Bom,
Entre essas árvores dessa floresta imensa, haviam as árvores de pau-brasil. Para vocês terem uma ideia, havia árvores de pau-brasil de 20 metros de altura. Essas árvores estavam distribuídas por todo o continente, por todo o litoral. Mas a exploração do pau-brasil foi tanta, gente, que um século depois, tá? Então, em 1600, 1650, já se sabe que já haviam sido derrubadas 2 milhões de árvores. 2 milhões de árvores de pau-brasil tinham sido derrubadas. O que é um problema, né? Então, vocês estão vendo aí essa árvore belíssima, que é o pau-brasil. Coloquei uma imagem aí do lado esquerdo, né? E esse pau-brasil era alguma coisa que, no início dos tempos, se encontrava desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, né? Concentrando-se principalmente nas costas do Rio de Janeiro, no sul da Bahia e em Pernambuco. No entanto, a exploração predatória do pau-brasil vai fazer com que ele praticamente desapareça. Hoje, ainda hoje, é muito raro a gente encontrar o pau-brasil. A gente encontra, muitas vezes, uma outra árvore muito parecida, que é chamada de falso pau-brasil. Por quê? Porque esse processo de exploração ele foi fazendo com que houvesse uma destruição dessa árvore. Por que o pau-brasil era tão importante assim para eles? Na verdade, quando eles chegaram aqui, eles encontraram uma árvore que eles já conheciam. Essa árvore que os índios chamavam de ibirapitanga, ibirapitanga significa árvore vermelha, lá na língua tupi. Para os europeus, o pau-brasil ele tinha um valor comercial muito grande, porque eles já conheciam essa árvore e eles sabiam que era possível, a partir do tronco dessa árvore, extrair um corante que era utilizado para fazer tintas, tinta de escrever, tinta para fazer tinta vermelha, principalmente tinta vermelha. E aí é interessante que fazer tinta vermelha naquela época se tratava de fazer alguma coisa que era muito valiosa, porque o vermelho, ele era o quê? O vermelho é a cor dos reis, a cor dos nobres. Então, vocês podem ver que quando a gente vê desenhos e filmes que mostram os reis da época, né, os reis os reis da Idade Média, a gente vê ele com aquele manto vermelho e branco, né? Então, havia um valor muito grande. E fazer o vermelho não era muito fácil, né? Por isso que ele era muito valorizado. Então, encontrar uma floresta que era rica em pau-brasil era algo que realmente mudava um pouco a história do Brasil e mudava a história da Europa também. Nós estamos falando do primeiro produto de exportação do Brasil. A primeira commodity, né? Como a gente chama de commodity brasileira, que foi o pau-brasil. Bom, a própria expedição de Cabral, ela já embarcou logo no início algumas toras de pau-brasil. Quase todas as expedições de reconhecimento, né, que vieram depois também levaram várias toneladas de pau-brasil para Portugal, e dali esse pau-brasil era levado para Amsterdã, na Holanda, aonde o pó da madeira era transformado, era raspado e transformado em corante. Então havia toda uma produção comercial e industrial de tinta feita com esse pau-brasil. Nesse primeiro momento, o papel dos índios ele foi fundamental na exploração do pau-brasil, porque os índios acabaram sendo escravizados em função disso, né? Eles derrubavam as árvores, cortavam as toras, transportavam essas toras para os navios. Vejam, por exemplo, esse mapa que eu coloquei aí, que é um mapa da época, um mapa ilustrado, e que mostra algumas das características do Brasil, olha. Então, a gente vê aqui araras, papagaios, a gente vê répteis da região, mas a gente vê também os índios trabalhando, tá vendo? Aqui a gente vê os índios tupinambá, né? Bem característica dos índios tupinambás, né? Já como escravos, carregando as toras, né? Sendo levados para
o navio. Então, o papel do índio foi fundamental nesse momento. E o índio foi o primeiro povo escravizado nas Américas e no Brasil, justamente, em primeiro lugar, para levar o pau-brasil. É claro que esse negócio do pau-brasil era um negócio muito rentável para a época. E ele estimulou aí a fundação das chamadas feitorias. O que era feitoria? Uma feitoria nada mais era do que você montar uma espécie de armazém ali. Então, vocês estão vendo aqui nesse outro desenho que aparece aqui um armazém, um balcãozinho, tá vendo? Um galpão, né, de madeira. Geralmente eles eram cercados com toras pontiagudas, como se fosse uma paliçada, como se você estivesse fazendo muralhas para dificultar a entrada e a saída dos estranhos, né? E ali tinha uma pequena mobília com alguns caixotes, algumas arcas, alguma mobília ali. E o que é mais curioso, e os homens que faziam o negócio e que negociavam o pau-brasil ali nessa terra, com os navegadores que levavam esse pau-brasil para as Américas, eram chamados de brasileiros. Então, gente, é bem interessante, né? Porque o brasileiro nada mais era do que um traficante desse produto, né? Ele traficava um produto que era um produto de exportação bastante valioso na época. E eu digo tráfico porque muitas vezes isso era feito de forma ilegal. Ele não comercializava apenas com os portugueses, mas também com o francês, com o holandês, com quem chegava por ali. Tá? Então, ele recebia o trabalho dos indígenas, depois ele fazia esses negócios, e essas pessoas que trabalhavam nessas feitorias, negociando esse pau-brasil, eram justamente os chamados brasileiros. Daí vem o nome Brasil. Muito mais do que do nome da árvore, como se pensa. Fundamentalmente, o Brasil era a terra onde tinha os brasileiros, que vendiam aquelas toras de madeira, que depois eram levadas para Amsterdã, para virar tinta, né? Então, é muito interessante isso. Então, era um grande negócio. E muita gente ficou muito rica com esse negócio. Em 1501, a exploração do pau-brasil ela foi arrendada para um comerciante judeu, um mercador chamado Fernando de Noronha. Esse Fernando de Noronha é o mesmo que depois vai receber ele vai ser donatário, ele vai receber uma capitania hereditária lá na região de Pernambuco, num arquipélago que tem o seu nome. Então, nós temos, por exemplo, a famosa ilha de Fernando de Noronha, que fica lá no Pernambuco, que é um dos paraísos hoje do turismo internacional. Né? Fernando de Noronha, né, que foi o donatário dessa ilha naquela época, desse arquipélago, né, um conjunto de ilhas ali, deu esse nome à ilha justamente porque ele era um comerciante muito rico, que fez muita fortuna com a exploração do pau-brasil, e a partir dali você tem um desenvolvimento do país a partir da exploração dessa primeira commodity brasileira, né? Ou esse primeiro produto de exportação. Bom, e assim a gente vai percebendo, né, que a floresta brasileira ela foi sendo destruída, foi sendo explorada, foi sendo, de certa maneira, impactada pela presença dos portugueses e desses outros europeus que para cá vieram, né, e o processo de escravização, o processo de destruição da floresta vão acontecer meio que simultaneamente. Ou seja, do espanto original e daquela admiração de que essa terra é linda, que bonito, é um jardim, só que logo, logo eles começaram a destruir o jardim, né, para fazer dinheiro, para fazer riqueza, né, para poder transformar isso aqui numa colônia de Portugal.